Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais uma videoaula. E nessa videoaula, pessoal, a gente vai começar a colocar agora a mão na massa, literalmente, né? E agora a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a estrutura perfeita para um artigo, né? Ou para um conteúdo. Então é o seguinte, pessoal, eu vou abrir o meu WordPress aqui e eu vou mostrar para vocês como que deve ser o conteúdo aqui dentro, o que que deve ter aqui dentro, beleza? Então esse aqui é o WordPress. Pode ser que você já tenha o WordPress instalado e pode ser que você está fazendo o curso de SEO, mas está usando uma estrutura própria, né, no próprio código. Mas a dica aqui serve para tanto o WordPress para quem não usa o WordPress, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como que deve ser um conteúdo? Então a primeira coisa que deve ter no seu conteúdo, pessoal, as 150, ou melhor, as 250 caracteres iniciais aqui, eles são muito importantes para o seu conteúdo. Então aqui já de cara, bem no comecinho aqui, você já vai colocar um conteúdo legal. Vamos imaginar que a gente esteja escrevendo sobre marketing, sei lá, alguma coisa relacionada a marketing. O que é e-mail marketing, por exemplo? Então você começaria mais ou menos assim, Nesse post iremos estudar, aqui é a sua palavra-chave. O que é o e-mail marketing e como funciona as plataformas de e-mail. Um exemplo. Aqui você colocaria já, então, a sua palavra-chave. A sua palavra-chave aqui, pessoal, o seu título, o que é e-mail marketing. O seu título tem que estar, pessoal, aqui já de cara, no primeiro parágrafo seu, você já vai falar um pouco sobre isso. Aí você dá um pula de linha, né, vai para a linha de baixo. Aí você pode continuar. Das melhores formas de monetizar seu canal, seu blog, enfim, utilizando e-mail marketing. E neste post iremos ver mais sobre o assunto. Pessoal, estou escrevendo aqui bem random mesmo, né? O conteúdo mesmo, se você pesquisar, fazer, ia ser bem diferente disso. Mas aqui é para vocês entenderem aqui a dinâmica. Então no primeiro parágrafo, eu já coloquei a palavra-chave e também já falei um pouquinho aqui de uma forma discreta sobre e-mail marketing. Aqui eu usei até abreviado para não gerar uma super otimização. Lembrando, vai ter uma aula que eu vou falar mais sobre esse assunto de otimização, que não é o foco agora. Aqui é a estrutura. Então depois que eu comecei, pessoal, essa primeira linha aqui, aí eu vou para a linha de baixo e vou começar a introdução. Lembrando, pessoal, o título do seu site, ele já vai ser com H1. Então o que você deve fazer? Aqui você deve usar H2. Então todo o seu site vai ser com H2. Aí você vai lá, coloca aqui uma corzinha, a cor do seu site. Eu, Moisés, geralmente eu só uso essa cor. Todos os meus artigos, todos os meus blogs são com essa cor. Tem pessoas que preferem essa, mas é de gosto de cada um, é uma coisa individual. Então aqui eu tenho aqui a minha introdução. Então dentro de um artigo, o que eu devo ter? Começar com uma descrição igual a essa. E aqui dentro já entraria, então, uma pequena introdução. Aí, pessoal, vem uma outra coisa muito importante. Eu não estou falando o que é e-mail marketing. Então, o que é o legal aqui eu fazer? Eu tentar ranquear para várias palavras relacionadas a e-mail marketing. Se eu estivesse escrevendo um artigo mesmo sobre e-mail marketing, eu colocaria assim, o que é o e-mail marketing, quais são as melhores plataformas para trabalhar com e-mail marketing. Pessoal, tudo isso é título. E colocaria mais um aqui, e-mail marketing realmente morreu? E vamos pôr mais um aqui. Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, é H2. Vamos colocar aqui então H2. Aqui. H2. Pessoal, isso aqui é uma aula um pouquinho mais prática, então ela vai ficar um pouquinho mais demorada, eu acredito. Mas é muito importante que você saia daqui com todos os conceitos de uma estrutura perfeita de artigo, fechou? Então, vamos lá. Como o meu assunto é e-mail marketing, então o que eu devo fazer? No comecinho já falar um pouquinho sobre e-mail marketing, um pequeno textinho mesmo, mais ou menos do tamanho desse, falando o que a gente vai ver no blog. E aqui na introdução, eu faria uma introdução falando sobre e-mail marketing. Deixa eu voltar aqui para o parágrafo. Falando um pouquinho sobre e-mail marketing, não exatamente o que é e-mail marketing, mas uma introdução falando que muitas empresas utilizam ainda o e-mail marketing. Então, assim,
muitas empresas ainda trabalham com e-mail marketing, pois é uma das melhores formas de monetizar seu blog, canal, blá 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 blá. Então, exemplo, aqui eu colocaria uma introduçãozinha e aqui agora eu entraria no conteúdo propriamente dito. Lembrando, pessoal, o que é o recomendado dentro das leis da legibilidade? O legal é eu não ter títulos e vários parágrafos aqui. Então tem pessoas que fazem artigo, pessoal, eles colocam um título e colocam vários e vários parágrafos. Pessoal, isso é horrível. Não é isso que o Google gosta. Então o que você deve fazer, pessoal? Dentro de um parágrafo, dentro de um título, você deve ter no máximo ali de 4 a 5 parágrafos. E esses parágrafos, pessoal, devem ser parágrafos de 3 a 4 linhas. Então, vou até escrever aqui, ó, no máximo 5 parágrafos, e cada parágrafo, faltou um acento aqui, ó, e cada parágrafo deve conter até de 4 a 5 linhas. Então, essa é a pegada, pessoal. Bastante pessoas fazem, né, o título e vai lá e rebenta. Então, nos seus conteúdos, tenta sempre colocar exatamente seguindo mais ou menos essa estrutura. Não precisa ser exatamente isso, mas isso aqui é uma métrica boa para você criar os seus conteúdos. Pessoal, por que a gente deve sempre fatiar? Ao invés de eu ter um parágrafo com muitas coisas, eu ir fatiando, igual eu fiz aqui, ó. Porque assim a gente vai ser encontrado no Google por várias palavras-chave. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui de um artigo meu. Lembrando, pessoal, não é para copiar é feio demais. Façam de vocês. Mas aqui, ó, pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ó. Então aqui eu comecei, né? Aqui eu já comecei falando sobre o Jardim do Éden. Isso aqui é um estudo de caso, viu, pessoal? Um meu mesmo. Então, ó, lembra que eu falei que deve ter, ó, a primeira parágrafo aqui, ó. Então aqui eu já falei um pouquinho sobre o Jardim do Éden, dei uma pequena introdução e olha aqui, pessoal, os meus parágrafos. 2 linhas, 3 linhas, alguns tem 3, a maioria vai ter 3. Então aqui o que acontece, pessoal? Ó, lembra que eu falei que a gente deve fatiar o artigo em títulos? Justamente para a gente ser encontrado por mais palavras no Google. Então, exemplo, ó, vou colocar isso aqui no Google, ó, vou até abrir anônimo. Ó, o que é o Jardim do Éden? Tá aqui, pessoal. Moisésão aqui na primeira página do Google. Aí eu vou pegar um outro título. O Jardim do Éden era uma coisa física ou espiritual? Vamos ver se a gente está no Google? Primeirão aqui, pessoal. Estamos aqui também. Vamos pegar mais um título. Como era o Jardim do Éden? Vamos lá. Tá aqui de novo, ó. Tô aqui também. Vamos pegar mais um título aqui. O Jardim do Éden ainda existe? É coisa que o pessoal pesquisa. O Jardim do Éden ainda existe? Vamos ver se a gente está aqui também, pessoal. Opa, estamos aqui também. Um pouquinho mais para baixo, mas a gente está aqui ainda. Vamos lá. Onde ficava o Jardim do Éden? Vamos ver se a gente está por aqui. Na última posição, mas a gente está aqui também. O Jardim do Éden foi arrebatado ou destruído? Que é uma pergunta que a galera faz. Opa, primeirão aqui também. O que representava os 4 rios do Éden? Vamos ver? Também estamos aqui, pessoal. Eu não sei se você está conseguindo entender a importância de ter títulos diversificados. Então vamos lá, pessoal. Para um artigo, ó, vamos calcular aqui, ó. Um artigo, eu fui encontrado pela primeira palavra-chave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, pessoal, um artigo meu, presta muita atenção nisso, pessoal. Apenas um artigo eu fui encontrado 8 vezes. Pessoal, aí você me pensa um pouquinho. Se eu tiver mais ou menos 10 artigos, e desses 10 artigos eu for encontrado 8 vezes,
basicamente 80 vezes eu vou estar aparecendo no Google para palavras-chave diferentes. Pessoal, é aqui que entra a grande sacada. É aqui que entra o grande pulo do gato, que a maioria dos blogueiros não entende. Então eles colocam um título e vai lá e começa a descrever várias coisas. Nós aqui, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma. Um título, a gente vai ter ali no máximo ali uns 5 parágrafos, ou dependendo do assunto, que não dá para deixar muito pequeno, a gente aumenta. E sempre que possível, a gente vai dividir em títulos, beleza? Porque assim a gente vai ser encontrado várias vezes. Ó, qualquer artigo meu que vocês abrirem aqui, se vocês forem fazer um estudo, vocês vão encontrar essas divisões. Ó, o que foi a diáspora judaica e o que significa diáspora. Ó, pessoal, o que foi a diáspora judaica e o que significa diáspora. Aí aqui eu falo sobre o domínio da Síria. Isso aqui, como é referência, é Bíblia, não dá para eu separar. Ó, porque a invasão da Síria é considerado uma diáspora. Então, esse assunto aqui, pessoal, quando eu montei, estava tudo dentro de uma coisa só. Domínio da Síria. Aí tinha isso tudo, mais tudo que estava aqui embaixo. O que, que eu fiz? Eu dividi. Porque a divisão da Síria não é considerada uma diáspora. E discorri mais um pouco do assunto aqui embaixo. Então, assim, pessoal, sempre que possível, você deve fatiar o assunto. Ó, lembrando, aqui eu estou trabalhando com H2 e com subtítulo H3. Ó, então eu tenho subtítulos aqui, os menores. Ó, voltou aqui, ó, outro assunto, a segunda diáspora. Aí H2 e embaixo H3. Então isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês devem guardar. Então H2 eu começo um assunto. Aí se eu precisar falar algo que esteja dentro do mesmo assunto, mas eu quiser criar um título, aí eu venho e coloco um H3. Aí aqui é o meu título de H3. Ó, quais são as melhores plataformas para trabalhar com e-mail marketing? Eu poderia falar assim, ó, esse é o título. Quais são as melhores plataformas? Aí eu posso vir aqui e falar assim, ó, Lead Lovers. Aí vem qual mais que tem aí? Meio... Se eu escrever errado aqui, só ignorem, pessoal. Mailchimp. Aí tem Marketing Cloud. Aí tem, sei lá qual mais tem, cara. Acho que é Coin. Tudo isso é H3. Aí aqui eu venho e falo um pouquinho agora. Ó. Deixa eu deixar tudo coloridinho. Porque isso aqui são subtítulos. Aí eu venho aqui agora, a Lead Lovers, você consegue fazer isso, aquilo e blá blá blá. Beleza. No e-mail você consegue. Então, assim, vocês entenderam que isso é um título e isso é um subtítulo. Se eu fosse afunilar ainda mais, né? Eu não recomendo, mas você poderia pôr aqui ainda um H4. Eu não acho viável. Eu uso no máximo H3. Então, é isso aí, pessoal. Essa aqui foi uma aula, na verdade, um pouco mais técnica, assim. Só que essa estrutura, pessoal, você deve ter em mente. E é sempre dessa forma que vocês vão trabalhar, beleza? Ó, antes da gente finalizar essa aula, eu vou passar mais alguns macetes aqui que é muito importante. Então, a estrutura do nosso conteúdo ela é assim. Primeiro, começa um textinho. Segundo, introdução. Terceiro, você vai fatiar os assuntos sempre que possível. No máximo 5 parágrafos ou até um pouquinho mais, dependendo do texto que você estiver escrevendo. E cada parágrafo deve ter ali entre 4 e 5 linhas, que é exatamente isso que eu falei, ó. Ó, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Dificilmente dentro dos meus artigos vocês vão encontrar parágrafo com 5, a não ser que seja definição, igual eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No máximo 5, nunca mais que isso. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi uma pequena aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. E para a gente finalizar, né, pessoal? Vamos agora aqui para a última etapa. Toda hora eu estou quase finalizando, né? Vamos lá, pessoal. A última etapa aqui, então, é justamente sobre a conclusão. Então, depois que você fez todo o seu artigo, é muito legal que você coloque uma conclusão. O que é a conclusão? É tudo que vocês concluíram com base no estudo. Então, assim, ó, você pode falar assim, ó, com base nesse estudo, concluímos que o e-mail marketing é uma das melhores estratégias
de monetização. E blá, 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 blá. Aí você faz um resuminho ali de 2 linhas no máximo, 2, 3 linhas, mais ou menos assim, ó, que é a conclusão do que vocês chegaram com o artigo. Lembrando, pessoal, aqui é muito importante também que o seu artigo seja bastante persuasivo para você convencer a pessoa a tomar uma ação no final. Então, exemplo, eu poderia colocar assim, ó. Bom, enfim, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o seu artigo, sempre que possível, você deve puxar ali uma sardinha mostrando a importância do produto que você vai vender para ele no final. Então, exemplo, se você trabalha, eu, por exemplo, eu tenho um curso de hebraico. Eu sempre nos meus artigos eu coloco algumas palavras em hebraico e no final eu concluo falando que o hebraico é muito importante para todos que querem aprender sobre a Bíblia. Isso é um exemplo. Então é muito importante que durante aqui o discurso seu artigo, você vai fazendo esse tipo de coisa, sempre puxando sardinha, não para o seu produto, mas a importância de se saber ou de ter aquilo que você está vendendo. Beleza, pessoal? Então nas próximas aulas eu vou explicar a estrutura de um review. Essa aqui foi a estrutura de um blog, de um post que você vai fazer. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um review. Review, pessoal, conteúdo de review é bem diferente do conteúdo de blog. Essa aula foi para falar sobre o conteúdo de blog. Eu espero que vocês tenham entendido e coloquem em prática, pessoal. Comecem a ser pessoas que coloquem as coisas em prática. Beleza? Então a gente se encontra aí, pessoal, na próxima aula e depois a gente vai falar como que a gente vai otimizar esse conteúdo. Fechou? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.